jornada de Zé Lucas na seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17 foi mágica, foi fantástica. Camisa 5, capitão e titular absoluto. Zé Lucas foi uma peça-chave no Brasil que colocou uma medalha no peito e um troféu no alto do pódio. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou explicar como o Zé Lucas foi campeão sul-americano sub-17 e foi peça fundamental na seleção brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Zé Lucas é um talento geracional, um meio-campista de 1,74 m, 17 anos recém-completado e uma característica de todo campista, um cara que domina as duas metades do campo. Destro tem algumas valências que se destacam defensivamente. A sua força tem passado por uma transformação que é natural, tem um bom passe, velocidade também tem uma boa velocidade de reação. Drible e finalização são aspectos que ainda precisam ser desenvolvidos dentro do seu jogo. No Sul-Americano Sub-17, a gente percebeu que foram 5 jogos, média de 96 minutos por partida, 81% de passe certo, 55% de acerto na bola longa, média de 13 bolas recuperadas por jogo. Fantástico. 49% dos duelos ele conseguiu vencer. E como a gente pode perceber no mapa de calor, um atleta muito atuante nas duas metades e também que em alguns momentos conseguiu até pisar na grande área. Na seleção brasileira do Patetucci, o Zé Lucas exercia um papel importante na saída de bola e na construção ofensiva da seleção brasileira. A gente viu que contra adversários, contra seleções que marcavam com apenas um jogador, o Zé Lucas ele subia um pouco a altura no campo e se posicionava nas costas da marcação adversária, geralmente dos 3 meio-campistas aqui, nesse caso contra a seleção da Bolívia. E ele sempre fazendo essa movimentação de diagonal, do centro para o lado, e aí com perfilamento corporal já de frente para a meta adversária, já buscava um passe vertical. Olha de novo, contra a equipe da Venezuela, que marcava com apenas os zagueiros. Então, ele já ocupava o quê? Uma zona mais intermediária, ocupando as costas da linha de meio-campistas da equipe venezuelana, e aí já com perfilamento corporal voltado para frente, ó, nessa diagonal de dentro para fora, já tentava esse passe vertical. Era um comportamento muito recorrente do Zé Lucas nessa seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano. A gente vê, ó, recebendo essa bola nesse intervalo aí, entre um jogador e outro, e aí buscando agora até mesmo uma condução. Vai para a jogada individual, entra no último terço, faltou uma finalização. Em outros momentos, uma peça importante também para ditar o ritmo, para fazer a equipe girar esse jogo com mais velocidade, tentando encontrar soluções, atrair a marcação. Então foi um jogador muito inteligente nesse aspecto. Mas quando ele identificava que a vantagem não estava em receber essa bola no entrelinha, mas sim quando o adversário subia mais de um jogador para pressionar os zagueiros, ele tinha um cognitivo, ele tinha inteligência do quê? De afundar entre os zagueiros para criar essa superioridade numérica e aí a equipe poder fazer essa saída de bola com um pouco mais de qualidade. Olha como contra a seleção uruguaia ele afundou entre os zagueiros. Em outros momentos contra a seleção venezuelana também ele fez esse mesmo posicionamento. E aí vai tentar trocar essa bola de lado, de corredor, tentar balançar a equipe adversária. E aí o seu companheiro, o Gustavo Gomes, ó, recebendo essa bola ali, né? Posicionado para receber essa bola no entrelinha, enquanto o Zé Lucas está afundado entre os zagueiros para facilitar e gerar superioridade numérica. E é um jogador que, nesse tipo de saída também, tem uma boa bola longa, né? E aí a gente destaca muito esse recurso do Zé Lucas, essa bola em diagonal, tentando encontrar o lateral ou até mesmo o extremo em situação de 1 contra 1, para poder quebrar a primeira linha de pressão, por exemplo, aqui, ó, contra a equipe do Uruguai, que subia a pressão com 2 atacantes, ele afundou entre os zagueiros e fez essa diagonal curta aqui no lateral já para quebrar a primeira linha de pressão e fazer a seleção brasileira progredir no campo. De novo a gente vai ver aqui, ó, importante essa bola longa do Zé Lucas, ó, a equipe pressionada da seleção brasileira com dificuldade, inverte essa bola e encontra o extremo já numa situação muito boa, né? Então é um jogador que tem uma inteligência para se posicionar, para se colocar muito bem e faz a equipe andar para frente. E outro detalhe que chama muita atenção é que o Zé Lucas em muitos momentos se coloca, por ser um volante, uma figura como importante para esse passe de retorno. E esse passe de retorno é fundamental, não só para você manter a posse de bola, mas também para você trocá-la de corredor e pegar o adversário de calça curta no lado oposto, né? O lado que está menos povoado. Então o Zé Lucas exercia muito esse papel
dentro da seleção brasileira sub-17. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de abril. A gente vai vendo aqui, ó, olha o Zé Lucas de novo, por trás da linha da bola, já dando continuidade, buscando um jogo rápido, um jogo vertical e fazendo a equipe da seleção brasileira do Patetucci andar para frente. Olha aqui, ó, de novo, por fora do bloco, né? Jogando sem tanta pressão, encontrando passes verticais, encontrando situações de vantagem para a seleção brasileira. Aqui mais uma vez aqui, ó, vai fazendo esse facão, que é outro comportamento que chamou a atenção também na seleção brasileira, que ele já repetia no esporte. É um jogador que entende muito bem as dinâmicas do jogo. Se o extremo está atraindo a marcação do lateral, surgiu um espaço nas costas do lateral. Então, eu posso atacar. Ele vai, faz essa diagonal longa e pode ser uma opção de passe viável. Ele fez isso com certa recorrência. Olha aqui contra a Bolívia mais uma vez, ó, esse comportamento do Zé Lucas. Recebeu a bola, trabalha com o seu companheiro, com o extremo, e já faz essa diagonal nas costas do lateral e aí consegue até um cruzamento com a perna não dominante, né? O Zé Lucas forçando muito até o jogo com a sua perna esquerda, porque jogar na seleção brasileira você tem que ter esses atributos muito bem desenvolvidos. De novo a gente vai ver aqui, ó, olha como ele já identifica o espaço, olha como ele já identifica que o lateral adversário está atraído pelo extremo. Ele faz essa diagonal, não recebe essa bola, mas a gente vê que o comportamento do Zé Lucas é muito forte. E é um jogador que pisa a grande área, né? A gente viu no mapa de calor que não é tão forte, não é tão recorrente, mas em alguns momentos o Zé Lucas consegue entrar na grande área para ser esse elemento surpresa, né? Porque ninguém espera que o primeiro volante, em alguns momentos, vá surgir lá dentro da grande área. E ele conseguiu surgir dentro da grande área até para finalizar. Olha como o Zé Lucas vai surgir como um raio e finalizar contra a equipe contra a seleção uruguaia. Essa bola de cabeça, por muito pouco ele não consegue direcionar tão bem. Mas é um jogador que defensivamente chama muito a atenção, maturidade, é um cara que se comunica muito e que se posiciona muito bem, né? A gente vai ver aqui, ó, sempre ganhando bem os duelos aéreos. É um atleta que dentro da sua categoria mostrou essa capacidade, ganhando com êxito. Ainda sente isso contra os profissionais, né? A gente tem que entender que o Zé Lucas acabou de completar 17 anos, mas dentro do seu futebol, dentro do seu mundo do sub-17, ele ganhou muitos duelos, ele foi peça fundamental e é um atleta que se posiciona muito bem para ganhar a segunda bola. Olha como ele está muito atento, olha como ele disputa, olha como ele briga e consegue vencer boa parte dos duelos que ele disputou contra os seus adversários direto na posição. E aí é algo para se chamar a atenção, porque o Zé Lucas ganha esses duelos, se posiciona muito bem, como a gente pode perceber, e ganha muito esses duelos de segunda bola. Quando essa bola vem ali, ele está sempre bem posicionado. E quando ele está bem posicionado, ele já desarma, intercepta, armando, dando sequência para o lance. Olha como ele está bem ligado, já faz um passe, dando passe progressivo, fazendo a equipe andar para frente. É uma característica muito forte do Zé Lucas. Ó, desarmou, recuperou a posse de bola, já tenta conectar. É um cara que é muito inteligente. Ele não só faz o ato de desarmar, mas como ele já tá, o gesto dele já está linkado com o lance subsequente. Olha, desarmou, já fez essa jogada ficar limpa para o seu companheiro. E a gente vê que é um atleta que está muito preparado, utiliza muito bem o corpo, faz a equipe recuperar muitos duelos. Não à toa recuperou uma média de 13 bolas durante a competição do Sul-Americano 17, né? Então uma média altíssima, um jogador que ganha muitos duelos e que chama a atenção. A capacidade que ele tem de ganhar muitos duelos, de brigar, de disputar, ó, caiu ali, ganhou, vai continuar, resiliente, vem, dá o carrinho limpo na bola. É um jogador que tinha um papel fundamental também na seleção de em alguns momentos encaixar nessa marcação média e até em alguns momentos arriscar ter uma marcação alta, né? Pela capacidade agressiva que ele tinha. Então, um jogador liderando, subindo a pressão, vamos, se comunica muito, né? É uma maturidade que impressiona do Zé Lucas, 17 anos recém-completados, e um jogador que chama a atenção por ser um líder, não só um líder, um líder de fato, de presença, mas um líder técnico dentro do seu time. E é um jogador que, dentro da estrutura da seleção brasileira, em muitos momentos a seleção brasileira jogou num 4-1-4-1. E aí ele foi essa figura entre as duas linhas, tanto a linha de defesa quanto a linha de meio campo. E ele exerceu esse papel muito bem, de fazer essa flutuação pelos lados, de impedir
o jogo entre linhas do adversário, fazendo essa criação de superioridade numérica pelos lados, interceptando, dando carrinho, ganhando esses duelos. É um jogador que, de fato, defensivamente tá no topo, né? Um talento geracional. Olha como ele se coloca muito bem, ele percebe que essa bola tá ali entrando, criar até uma situação de 2 contra 1 em cima dele, mas ele se recupera, desarma e aí a equipe adversária não consegue progredir em direção à sua própria baliza, né? A baliza do Zé Lucas. E tá muito atento às coberturas. Olha o nível cognitivo do Zé Lucas, né? Tem volante que até hoje não sabe ter esse senso de localização, essa ideia. Se o lateral subiu, o zagueiro foi cobrir, o Zé Lucas entende que ele tem que infiltrar entre os zagueiros ali para fazer o quê? A manutenção da linha de 4 para que a linha fique sustentada. E ele faz isso muito bem. É um jogador que está muito atento a esses conceitos defensivos de cobertura, de defender a própria baliza. E como eu disse, um jogador que ganha muitos duelos. Olha como utiliza o corpo, olha como vence, olha como se posiciona, olha como utiliza também o artifício do carrinho para ganhar e recuperar a posse de bola. Então é um jogador inteligente, um talento geracional que é do esporte e que hoje está servindo a seleção brasileira. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos e claro, vou deixar aqui 2 vídeos para que vocês possam maratonar e entender como joga essa joia chamada Zé Lucas. Então já assiste o próximo vídeo.